E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Ando um pouco sumido, né? Eu comentei no último vídeo, eu estava doente, então eu consegui recuperar melhor agora tudo. E assim eu posso estar comentando para vocês tudo que está acontecendo aí, e também tudo que passou, né? O que eu consegui fazer nesse tempo aí doente, que eu não venho gravando o vídeo. Teve algumas atualizações sobre a conta, comento para vocês já. Mas de início, vamos estar falando desse personagem aqui, né? Eu comentei que é um personagem que parecia ser bem interessante, que possivelmente eu ia pegar, mas na prática fui vendo alguns testes que tá rolando por aí no YouTube e também do pessoal que pegou ele, que andou testando, comentando que esse kit dele, por mais que seja muito interessante, na prática ele não é tudo isso. Então, vou estar deixando passar esse herói, tá bom? Eu ia até fazer um vídeo da GR324 com ele, pra... ia pegar ele justamente para isso, né? Para estar fazendo esse vídeo, mas não achei interessante, então eu vou salvar os recursos aí que eu tenho ainda na minha conta, tá bom? Recomendo vocês fazerem o mesmo se vocês já evocaram e pegou ele com pouca invocação, ótimo. Mas é aquilo, tem a chance de vir novos heróis que com a sinergia, com esse boneco vai ter uma sinergia melhor. Algo mais relacionado à invisibilidade, já que também temos soldados demoníacos aí com algumas com algumas habilidades, né? Diferentes sobre detecta invisibilidade ao lançar ataque contra alvos invisíveis, essas coisas. Eu acho que pode haver uma nova mecânica sim no jogo referente a isso, mas de momento eu prefiro salvar para ver o que eu posso pegar de melhor aí para minha conta. Lembrando que minha conta ela é boa e ao mesmo tempo não é, porque ainda tem muito buracos nela, né? Antigamente não tinha Ingrid, eu peguei essa conta aqui, tá bom? E quando eu peguei ela estava completamente abandonada, ela ficou muitos meses sem pegar herói. Kigiri, o macaco também não estavam despertados, então eu consegui colocar o Kigiri D5, o macaco ele tá D3. Eu tenho uma pedra aqui, só que eu tô começando a juntar mais recursos para ver o que o jogo tem a proporcionar. Em relação ao que o jogo tem a proporcionar, no vídeo passado eu havia comentado com vocês sobre a cutscene da Gretchen, né, que parecia que seria um novo árbitro aqui. E de fato, cara, eu tenho umas fotos aqui que esse personagem ele vai entrar no jogo e possivelmente seja um novo árbitro, né? Porque não tem por que ser de outra facção, até porque caóticos e árbitros são meio que o mal e o bem, né? E aqui no próprio vídeo da Gretchen mostra um pouco isso, o lado vermelho contra o lado azul. Mas bem, interessante, logo mais eu vou estar mostrando a imagem para vocês ou vou estar colocando aí por cima na edição. E o que eu quero comentar também, né? Sobre a Kira, no último vídeo eu havia comentado que ela possivelmente é um personagem só para tapar buracos sobre a Lady Mina. Eu vi mais ou menos por cima aí, rapaziada, que parece que vai ter um buff em alguns personagens, não sei se na Lady Mina vai ter. Eu não busquei ver ainda de momento, porque eu tenho muita informação e como eu não estava gravando vídeo esses últimos dias, vamos uma coisa de cada vez, tá bom? Mas a Akira, poxa, ela deu um aqui, ela tá batendo menos que a Street. Para você ter ela boa e batendo bastante, ela vai ter que estar um D3 mais ou menos. E, cara, não sei, né? É um personagem que se você for pensar nela só voltado para esse conteúdo, você vai ter que gastar muito despertar. Eu acho que para aqueles que têm uma conta mais indie game, interessante voltada para esse conteúdo. Mas, por exemplo, GR3. GR3 tem muitos bonecos de dano em área aí para o lado esquerdo, para você estar substituindo por ela.
não vejo ela como o melhor herói possível aí para você estar utilizando na GR3. Igual tem Kai, tem muitos bonecos, até para quem pegou da collab do Drácula, né? Tem esses bonecos aí. Mas, por exemplo, o Guan Yu é de pool normal, você consegue pegar mais despertares facilmente e ele tem um dano superior a ele, né? A Akira, no caso. Eu consegui pegar ela, peguei com 90 evocações. Vou estar deixando o vídeo aí de fundo para vocês. E, pô, o que eu vou estar comentando também? O Drake. Cara, como saiu as fotos aí do novo herói árbitro, possivelmente árbitro, né? Creio que vai ser, não tem por que ser de outra facção. Possivelmente um Lorde, não sei. Eu não sei se eu vou estar buscando muito esses heróis de agora. Eu acho que o meta melhor mesmo vai ser juntar o máximo de recursos possível para uma troca de meta, né? Como assim troca de meta? Para quem joga mais tempo, antigamente, quando não tinha Ingrid e também não tinha Praetos, o jogo era diferente. Veio esses bonecos e mudou completamente tudo. Então, todo mundo teve que correr atrás deles, evocar o máximo possível para tentar pegar eles, porque senão fica para trás. O caso dessa conta aqui. A arena antigamente, para mim, era muito mais divertido. E, pô, hoje em dia você não faz sem uma Valara, sem um time de árbitros aqui em Daniária tá sendo meta. Deu uma mudada agora recentemente no alvo único, no antiaéreo antigamente também, só usava árbitro. Cara, tava todo mundo de árbitro. E ficou um pouco massivo, né? Um pouco chato isso pra mim. Algo muito repetitivo e é só você pegar, colocar os despertares e copiar composições. E agora tá abrindo um pouco a pool de heróis, né? Tá dando uma variada outra vez. Igual veio o Drácula, um ótimo boneco aí que todo mundo tá despertando ele para D5 porque a versatilidade dele é muito boa. De início o pessoal não gostou, mas depois foi descobrindo as mecânicas dele melhor, né? Jogando. O corta-cura mesmo na GVG é muito forte dele. Na arena, tanto em alvo único quanto antiaéreo, é um bom herói. E basicamente isso, a gente sempre tem que estar atento nos rumores, qual herói vai estar vindo, igual foi o caso do Guan Yu. Guan Yu, ele, assim que houve a possibilidade desse herói vir, fazia muito tempo, o papo de meses, o pessoal já estava especulando ele, falando sobre, e que ia juntar recurso porque para Matrix ele era um bom herói. E de fato, se você for ver aqui, ele é um bom herói, né? Se for ver o dano que ele faz aqui, pô, equivalente basicamente a uma Ardea D5. Pouco ali, né? Mas se você for ver os despertares, ele é um D5. Lembrando que a Ardea é um boneco ancestral, né? Então, invocações ancestrais, os heróis tendem a ser um pouco melhor do que os convencionais. Igual o caso da Valara. Valara sendo um boneco ancestral, a versatilidade dela se fala, Rosalia não é, e ela tá acima. Sim, Rosalia não é, mas olha o tanto de conteúdo que você pode usar a Valara e olha o tanto de conteúdo que você pode usar a Rosalia. Por exemplo, numa arena antiaérea não funciona, porque ela não pega alvos aéreos, né? Mas sem me aprofundar muito sobre esse novo tanque aí, pô. Rapaziada, não sei. Volto a dizer que pode ser que com novos personagens do futuro ele vá ficar utilizável mais do que ele está agora. Não vi ele muito útil para GR3. E também, vamos lá, tá comentando aqui para vocês o que eu fiz nesta conta, né? O que eu consegui melhorar aqui nesse tempo que eu fiquei doente. Eu tentei fazer uma matriz ali, algumas coisinhas, umas composições malucas. Aqui eu preciso muito de um Dasome e... quem é o outro? Durza.
Aqui ele já pode ajudar muito esses dois a subir o dano, porque como eu tô com healers que sobe muito o HP, os caóticos, como vocês sabem, eles são meio suicidas, né? Digamos assim, eles perdem vida e quanto mais a perca de vida, mais dano eles vão causar. Então, aqui ainda precisa de ajustes, eu não estou me aprofundando aqui, tá bom? Então, esse dano está bem feio. Abismo também, não estou muito interessado, deixo assim mesmo, não faz muita diferença para mim. Mas, posteriormente, eu vou estar subindo isso daqui, tá bom? E tá trazendo em vídeo aí para vocês. Não foco muito agora, porque o time físico tá muito capenga. E não sei, eu vi até uma possibilidade do Sergei, né? Tá pegando ele ali, despertando para tentar fazer um bom dano no físico e também ia me ajudar muito na arena. Como vocês podem ver aqui na classificação, o pessoal tá usando muito ele D5 aqui. Na arena de alvo único, né? O time caótico ele está voltando à ativa aqui na arena, que sempre foi o propósito dos caóticos. Se vocês verem na habilidade, né, reduz o custo de herói na arena. É maestria da arena, que tinha antes aqui o nome do, dos heróis, né? Uma travadinha aqui. Eu vou estar mostrando para vocês como eu passei a GR 224 e tá comentando algumas dicas aqui para vocês que querem estar passando também. Vocês podem estar usando Valara. Eu usei Ardea porque minha conta não tem Valara, não tem Neza, não tem esses heróis mais versáteis assim. Não consigo Neza, volto a dizer para vocês. Mas a Valara, para quem tem aí um pouco despertar, também ela funciona muito bem. A Valara não, perdão, a Ardea. Ela funciona muito bem. Pra você ver aqui, ó, o pessoal coloca a Valara, Ardea. Mas vamos lá. O que eu quero comentar para vocês? O Rei Hars, ele no Despertar 1, ele tem uma mecânica que vai ajudar muito. Para quem tem, fica a dica aí. No Despertar 1, a Fúria do Inverno também concede o escudo a todos os aliados adjacentes. Então, o que isso implica, né? Quando você tem um escudo ali, a Eloin, por exemplo, vou até estar colocando aqui um em automático aqui para a gente estar comentando por cima. A Eloin, ela tem a tendência a morrer muito facilmente. Então, com o Rei Hars e você lutando com ele certinho, fica muito interessante. Como que eu fiz aqui? Vocês viram que meu Rei Hars ele tá de 0. Eu coloquei o Elder. Não sei se é assim que pronuncia, tá bom? Perdão. Coloquei ele, o Thor, né? Vamos falar assim, o Thor. E eu utilizei Draelin. Cadê? A Calanga. Eu utilizei ela com sede para tancar os gritos. Então, qual é a mecânica importante aqui que você tem que saber para estar passando a GR 224? Ele tem o terremoto e o grito. Qual que dá mais dano? O grito. O terremoto você consegue tancar ele facilmente. Os seus healers vai precisar de um HP mais elevado, tá bom? Agora meus itens está tudo trocado. É muito tempo para você ficar gestionando item. Eu tinha que ter feito isso, tinha que ter gravado ao menos os itens ou tirado um print quando eu estava fazendo. Mas foi um momento de raiva ali, de tédio, que eu peguei e falei, tô mal, tô doente, vou tentar fazer isso aqui para me distrair. Porque, como eu mencionei, dá preguiça e eu não faço alguns conteúdos. Mas vamos lá. A Aileen é muito importante. Ó, ele deu um grito aqui agora. Deixa eu reiniciar aqui para vocês verem. A gente coloca a primeira série. Coloca os 2 tanques aqui embaixo. E aí eu coloquei a Ardea aqui, para ela estar limpando os mobs. Vai vir esse grito do Golem, você já tem que estar lutando com a sede.
porque ela vai dar o escudo para os aliados, né, da ult dela, e esse dano aqui é o mais forte, pra você ver. Ele dá bastante dano, se tivesse sem a ult, possivelmente vai morrer. No terremoto, vocês usam a ult da Aileen. E aí vocês vão estar intercalando isso. Ult da Aileen e da Halloween. Toda vez que houver um terremoto. Igual aqui, novamente, terremoto. Eu já estou lutando com a Halloween, tá bom? E o grito, vou estar intercalando também a ult da Draelin com a da Sedin. Então, como o range dela aqui da ultimate não pega a minha Halloween aqui, e também não pegaria a Ardea, que é um herói muito importante para estar limpando os mobs, eu luto com as duas. Então, todo momento que houver o grito, eu vou estar utilizando a ult da Draelin e da Sed. Toda vez que houver terremoto, eu vou estar utilizando Aileen e Halloween. Só que uma ult da Halloween já vai ser necessário e uma ult da Aileen já vai ser necessário para estar passando, tá bom? Vou estar botando um vídeo aqui agora para vocês verem na prática. Então, ultei aqui, aí veio outro terremoto, eu ulto com ela. Pra vocês verem, eu também mudei aqui a Jiao Shan em alguns momentos, justamente para dar um suporte a mais aí, para deixar todo mundo vivo, já que os mobs estavam sendo limpos facilmente, que eu tenho a Ardea D5, estava bem equipada também. Se atentar a essas pedras, tá bom? Que os mobs ficam lançando, isso causa um dano bem forte. Então, basicamente sincronizar isso, tá bom? Se as pedras estiver matando vocês, utilizem um pouco mais de HP aí nos itens, tá bom? E aí vocês vão estar finalizando a GR224. Bem facilmente, tá bom? Eu acho que a GR mais difícil é a 3. Eu não gostava dessa porque muito chato, você tem que pegar um tempo aí. Pra quem não sabe passar isso, você tem que ficar horas, tá? Tem que ficar horas montando algo aí. E eu não tinha paciência pra montar nada. Então, uma dica aqui, pra você não perder muito tempo, tem informações recomendadas, que é o que o pessoal utilizou aqui, terminou, né? E aqui aparece o tempo. Com essa minha composição mesmo, sem o Neza, o Neza pode ser utilizado, a Valara também. Então é uma GR que você consegue ter muita versatilidade dos heróis aí. Eu passei a GR324 também, só que nela tem um probleminha. Eu não tenho o Yovar. E o Yovar ele tem uma skill de Lorde diferente da Aratia. Eu não vou estar me aprofundando muito na GR3 agora, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu consegui passar ela, mas foi um mob e acabou passando o cristal e aí eu passei com 2 estrelas somente. Mas você vê aqui, ó, essa daqui tem Aratia, mas o Scylla está D5. Meu maior problema aqui é o meu Silas. Se você tem um Silas D5, interessante, e aqui ele também tem o Neza, então fica mais fácil. Com esses 3 aqui fica mais fácil nesse despertar. Eu tenho Lady Alexandra D5, o cara tem D1. Caralho, você tem D5 e não tá conseguindo passar? Cara, obviamente eu consigo passar, mas eu não quero passar agora. Isso exige um pouco de tempo e eu tô com preguiça. Igual o Silas D3 é muito importante. Aqui tá D5. Se você tem um Silas D3, ótimo. Mas o que eu queria falar sobre a passiva do Yovar? Após a implantação dos membros da equipe, o dano deles aumenta em 15% a cada 20 segundos passados, acumulando até 3 vezes. Então são 45% de dano a mais que você vai obter aí em 1 minuto. Né? 60 segundos aí você já vai ter 45% de dano a mais. Na Aratia não acontece isso. Ela dá a cada uma casa longe do alvo, seu dano aumenta em 5%, podendo chegar em até 50%. Então, se você contar as casas que tem ali inicialmente até o boss, vai dar 4 casas. Então, essas 4 casas vão totalizar 20% de dano.
a mais. Então você começa com 20% de dano e fica nisso. Se você não mata o boss rápido, ele vai chegando mais perto. O meu maior problema está sendo matar o boss rápido. Por quê? A Lady Alexandra, ela é um ótimo suporte, mas ela não é o dano principal ali do boss. O que eu quero dizer com isso? Ela vai espalhando para a direita e para a esquerda, dando suporte ali. Você pode até direcionar, né, com a ultimate, ele tentar fazer algum direcionamento. Só que acaba que ela não foca tanto no boss ali em si, ela tá dando suporte para todo o mapa. Ela sim, com a Arat, ela por ter essa mecânica de acertar todo o mapa, ela consegue 50% de dano. Já o Silas, é muito interessante você ter ele D3, ao menos D3, por quê? No Despertar 3, ó, você vê que todos os Silas têm um ótimo despertar. Eu tenho Citra também, ó. Essa daqui fica fácil, ó. Se você tem uma sinergia entre seus bonecos, é o mais importante do que você só ter um boneco específico. O cara aqui tá com Citra, Lady, Valara, que vai dar um ótimo dano ali no meio. Também tem, ou até mesmo na direita. E também tem o Neza. Então, pô, Neza D5. Pô, o cara passou ainda em 4 minutos. Dá pra ele fazer algumas coisinhas aí que vai além disso, né? Ó, esse aqui é uma ótima composição, cara. Mas, pô, D4. Você entende? Ainda tem uma certa carência de despertares nessa conta que me impede de passar alguns conteúdos facilmente. Eu foquei muito na Lady Alexandra, deixando ela D5 para mim poder ajeitar a questão de afiliação. Então, ó, se vocês pegarem aqui o meu Silas, ele tá D2. E por que ele D3 é interessante? Porque ele dá aqui, ó, despertar 3. Quando há mais de 2 atiradores no campo, aumenta o dano do herói e um atirador aliado aleatoriamente em 15%. Então, daqueles 20% ali de dano que eu ia ter com a Aratia, já vai para 35. Então, é mais interessante. Rapidamente depois eu tentei colocar a minha Calypso, porque ela está D4. Então, é interessante você ver os despertares. E a última dica que eu tenho também, mas não menos importante, é que para vocês aí entender mais sobre o jogo, é muito importante ler habilidades e os despertares. Por quê? Porque com isso vocês conseguem estar criando essa sinergia que eu tanto comento, né? Igual um despertar vai estar auxiliando muito pelo fato do Silas aqui mesmo. O despertar D3 dele vai estar ajudando outros heróis da sua pool ali, do seu deck, né, digamos assim. E é interessante você saber jogar com isso. Por exemplo, o boss. Uma dica de boss que eu sempre utilizei no Pesadelo 4 há muito tempo atrás tem que ter um debuff, então tem que ter uma quebra de defesa e também redução de uma quebra de defesa mágica e física, porque são coisas distintas, né? Então, quando você tem esses três, você não precisa ter só os personagens que mais dá dano. Deixa eu ver se o Hawks atacou aqui. O Hawks mesmo, ele é o melhor brasileiro aí atualmente no quesito boss. Muito da hora ver o progresso que ele teve. Eu sempre via ele desde o início, desde o Pesadelo 4 no ranking. Ele foi subindo e hoje ver ele entre os melhores do mundo aí do servidor é muito, muito interessante e é um cara super da hora também. Sempre tá me dando algumas dicas aí no nosso grupo. E se você vê as composições, sempre vai ter alguém que vai estar dando um debuff, vai estar fazendo uma redução mágica, vai estar dando por exemplo, o Draelin D1. Desculpa pelo vídeo estar um pouco longo, tá bom? É porque faz muito tempo que eu não gravo e é mais para estar dando um resumão de tudo que aconteceu aí.
Aqui, ó. Se você tem um despertar 1 dela, por exemplo, aumenta o alcance da ultimate após lançar a ultimate, aplica o aumento de dano. Então ele dá mais 25% de dano, entra em efeito somente quanto mais forte que o atual reforço, penalidade no mesmo atributo. Não é acumulativo, por exemplo, se você tem vários do mesmo, não é bom. Por isso que eu falei dos 3, né? Uma quebra de defesa, uma redução de dano, uma quebra de defesa mágica e uma quebra de defesa física. Porque não são a mesma coisa e vai estar tudo complementando e criando essa sinergia. Igual no Pesadelo 4, o que muita gente usava? Isso aqui, muitos não passou por isso. Aqui, ó. Usavam a Marri para quê? Justamente aplicar essa vulnerabilidade do dano físico e do dano mágico. Se vocês verem alguns lords também, eles começavam a ser só útil no Despertar 1, que era o caso dos Gêmeos do Mal. Despertar 1, o que ele aplicava? Alvos marcados com ultimate serão infligidos com vulnerabilidade de dano físico, aqui já aumenta, ó, mais 25%. E vulnerabilidade com dano mágico. Só que a diferença para ele e para Marri é que aqui é só na ultimate, e a Marri seria no ataque normal, é uma passiva dela ali. Então, só dela estar atacando, ela já ia estar aplicando. Nos Gêmeos do Mal, você teria que colocar um Rage Regen muito alto para toda hora você estar ultando. E é aquilo, né? No meu canal aí tem um vídeo de como eu fazia o Pesadelo 4 há muito tempo atrás, 2 anos, quase 3 anos atrás. E era a época que a gente atingia os 50 mil sem essa pool de herói tão extremista. Hoje em dia você pega 2 heróis super fortes que bate muito e, pô, já chega lá. Antigamente a gente tinha que pensar mais. E boss é um conteúdo que eu gosto bastante. É um dos conteúdos que eu mais gosto, assim. Atualmente estou mais focado na GVG. E falando em GVG, rapaziada, Asgard está recrutando, tá bom? Então você aí que joga mais competitivamente, a guild não é em si super competitiva, tá bom? Ela é mais tranquila. A gente também tem outra guild que é super competitiva mesmo em questão de GVG, que seria a Valhalla. A gente são 2 guilds em simultâneo aí que tá um ajudando o outro. A gente tem nosso Discord. Infelizmente é somente em inglês, tá bom? Mas a gente sempre tá apoiando uns aos outros aí, e tem essa Asgard que é mais tranquila, só que ao mesmo tempo a gente fica no soberano aqui. Agora a gente não tá, porque a gente tomou 2 cacete, tá bom? Teve muita rotação de players, então alguns foram pra Valhalla, outros saíram no final da season, né? A gente pegou, creio que top 15, tem um vídeo aí também. E a gente está buscando membros, tá bom? Se você é uma pessoa que está começando no competitivo de GVG e já tem uma conta estável aí, a gente requer 125 mil de afiliação, tá bom? Como mínimo aí, pra você tá começando. E logo mais eu faço um vídeo sobre afiliação, que eu tô devendo para vocês. E basicamente é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Desculpa a demora em estar postando isso, e pelo vídeo estar tão longo também, 30 minutos de vídeo é bastante coisa. Mas é um montoado de conteúdo aí pra mim jogar pra vocês, porque demora, tá? Eu tenho que jogar, eu tenho que cuidar da minha vida pessoal, eu tenho que gravar e editar, então é mais fácil eu pegar, juntar tudo isso aqui e tá postando para vocês. E eu também sou uma pessoa que preza muito pela qualidade. Então, como comentaram no vídeo passado, o áudio tá baixo, já corri atrás para resolver isso, porque, pô, pra mim um vídeo com áudio ruim é pior do que o vídeo com a imagem ruim. E eu também tento deixar na melhor qualidade possível aí, colocando todos os meus vídeos em 4K. Então isso requer um trabalho. Eu peço para vocês aí deixar o like aí, que é muito importante. E dê o feedback de vocês, tá bom? O que vocês querem ver, o que vocês estão achando do conteúdo também. E é isso, rapaziada. Até a próxima. Vejo vocês depois.